Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de Geografia. E estamos aprendendo um pouco sobre territórios, redes urbanas e crescimento populacional. Na primeira aula, nós vimos um pouco sobre o território do Acre, né? E nós vamos dar continuidade a essa aula e aprender mais um pouco sobre isso, vermos o que é redes urbanas, o que é urbanização e o que é esse crescimento populacional. Certinho? Vamos dar continuidade. Com a incorporação do Acre ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903, foi o território do Acre dividido em 3 departamentos: Alto Juruá, Alto Purus e Alto Acre. Em 1903, através do decreto número 9.831, de 23 de outubro de 1912, estabeleceu-se uma nova divisão, o território sendo criado o departamento de Tarauacá com o decreto número 14.383, de 4 de outubro de 1920. Foram extintos os departamentos, criando o governo geral, com sede em Rio Branco. Aí nós temos aí uma foto, né, atualizada da nossa capital. Acre é uma das 23 unidades federativas do Brasil. Localiza-se no sudeste da região norte, fazendo divisa com 2 unidades da federação, Amazonas ao norte e Rondônia ao leste, e faz fronteira com 2 países, a Bolívia a sudeste e o Peru ao sul, e a oeste. Sua área é de 164.123.040 quilômetros quadrados. Essa área corresponde inferiormente a 2% de todo o Brasil. De acordo com os geógrafos, se trata de um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil e foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira efetiva, né? Ou seja, ele é o menor em povoação, né? Ele tem um território, ele também não é o maior, né? Mas ele também tem pouco populoso, ou seja, toda a área dele não está povoada, ainda tem muitas áreas que não estão sendo habitadas, que ainda tem matas, certinho? Vamos dar continuidade. E aqui nós já temos, né, o mapa atualizado com todos esses municípios aqui do estado, né? Você consegue localizar a nossa cidade aí? Você já morou em outra cidade e veio para Rio Branco? Geralmente teve muita migração, né? Pessoas que saíram do interior do estado e vieram para a capital em busca de uma vida melhor também. Os municípios do estado são 22 municípios e aí nós temos a relação de todos eles, né? A urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominante rural e passa a ser predominantemente urbana. Ou seja, muitos anos aqui no estado do Acre, a maioria das pessoas moravam na zona rural. Por quê? Por conta do extrativismo, da extração da seringueira, né, da madeira. Então, muitas pessoas moravam nos seringais, nas zonas rurais. Mas houve aí um crescimento urbano, porque as pessoas começaram a sair dessas regiões e virem para a capital em busca de melhorias de vida, né? De emprego, de estudo para os filhos, para dar condições melhores de vida para a sua família. Isso gera, essa urbanização, ela gera as redes urbanas, né? E urbanização. A forma de uma rede urbana é resultado do processo de urbanização, ou seja, uma coisa puxa a outra, né? Essa migração que sai do campo e vem para a cidade vai formando tipo umas teias, certinho?
E ao processo de urbanização de um país que ocorre a partir do momento em que a população por meio urbano cresce mais que a população do meio rural. Então, isso se chama redes urbanas. À medida que crescem as cidades, aumenta a demanda por serviços como saúde, educação, transporte e energia. Nesse processo, tanto a capital pública quanto a capital privada serão investidos a fim de suprir essas demandas. Os locais que recebem mais investimentos contam com melhor oferta de serviços e melhor infraestrutura. Ou seja, com essa urbanização, há uma necessidade de melhorias, de crescimento, né? A educação vai aumentar, vai ter que investir em escolas, em hospitais, em casas, né, para vender, ou seja, toda a estrutura daquela cidade vai mudar, certo? Toda a infraestrutura dela. E serviços também vão ser mais oferecidos, o comércio vai crescer ou vai se gerar problemas também, como terras que são invadidas, bairros que começam as invasões, e aí vem as partes periféricas da cidade, que não tem tanta infraestrutura, que ali são pessoas em áreas de risco, que são mais submetidas a acontecerem caos naquele lugar, de não ter tantas escolas que suporte a quantidade de pessoas. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim dessa urbanização, esse crescimento muito rápido. Redes urbanas brasileiras. No Brasil, a urbanização começa a ser intensificada a partir da década de 1930, com o desenvolvimento da indústria e a mecanização do campo. Boa parte da população rural foi obrigada a migrar para as cidades em busca de emprego. Esse fenômeno é chamado de êxodo rural. Os centros urbanos que tiveram atividades econômicas mais prósperas se desenvolveram mais rápido e o acúmulo de capitais nessas regiões permitiu que estas se tornassem mais ricas. Com a urbanização do Brasil, aconteceu de maneira acelerada e não planejada, ou seja, teve um maior crescimento antes de planejar. Muitos desequilíbrios regionais foram se reproduzindo e se intensificando ao longo das décadas, que foram os problemas que eu falei, ou seja, não havia uma infraestrutura adequada para suportar tantas pessoas naquelas regiões. E aí vem a parte toda periférica dos bairros que a gente conhece, principalmente aqui no nosso estado, que aí vem problemas de falta de estudo, de pessoas desempregadas, muita falta de emprego, que geram o quê? Geram problemas na sociedade, certinho? Hoje o país configura-se com uma rede urbana que é concentrada no Sudeste. As cidades mais desenvolvidas e economicamente fluentes, enquanto outras regiões, como o Norte e Nordeste, apresentam condições mais precárias de ofertas de bens e serviços e infraestruturas, né? Aí a gente vê aí mais ou menos, né, nessa parte vermelha, dessas bolinhas vermelhas, são onde se concentra a maioria, né, dessas populações, aí no centro, na região centro-oeste e sudeste, onde nós temos aí São Paulo, né, que é uma cidade, uma metrópole, né, que cresceu, o desenvolvimento foi bem maior do que, por exemplo, o nosso estado, que é o Acre, que ele é bem menos populoso e tem uma infraestrutura bem menor, certo? A urbanização em nosso estado. A urbanização nos municípios acreanos está diretamente ligada à atividade extrativista, ou seja, extrativismo vegetal da seringueira, da castanha e da madeira. Desse modo, as cidades do estado surgiram como ponto de comércio de mercadorias necessárias aos trabalhadores, alimentos, ferramentas, medicamentos, entre outros. Parando aqui só um pouquinho.
a cidade, essa urbanização no Acre aconteceu devido a essas extrações vegetais, principalmente na era da borracha. Então, muitas pessoas vieram para o Acre, era considerado o ouro branco, né, nessa época, porque a borracha ela se tornou muito valiosa. Então, as pessoas vinham para cá com a esperança de construir riquezas, de crescerem, de melhorias de vida. E também a castanha, né, que hoje nós conhecemos ela como castanha do Pará, mas é a castanha da Amazônia, né, e da madeira, a extração de madeira também fez com que muitas pessoas vieram para cá. E isso, o que foi acontecendo? Foram acontecendo o surgimento dos municípios, porque naquelas regiões as pessoas precisavam de alimento, de ferramenta, de medicamento, então outras pessoas, onde tem uma necessidade, existe uma oferta, né? Então as pessoas pensaram que, bem, se estão precisando, então não vou lá vender. E aí foram montando comércios, foram vindo pessoas também para trabalhar e outras para montar esses trabalhos, né, de comércio também. Muitas pessoas vieram para cá em prol disso. Em alguns casos, as próprias sedes de seringais acabavam tornando-se pontos de comércio. Porém, foi a partir da década de 1960 que essas cidades passaram realmente a crescer, pois com a crise da borracha, elas extraíam parte da população rural dos municípios acreanos, né? As nossas mais populosas cidades são um bom exemplo desse processo. As cidades mais populosas do Acre são Rio Branco, né? Esses dados aqui são do IBGE de 2010, né? Atua com 22 municípios, mas apenas 2 possuem população acima de 70 mil habitantes. Rio Branco com aproximadamente 366.032 habitantes. Esses dados são de 2010. E um deles é devido à sua localização, à grande influência que exerce sobre outros municípios do estado, tornando-se a capital, certo? Essa é a nossa capital e também é mais populoso. E o segundo mais populoso é Cruzeiro do Sul, né? Uma cidade também que cresceu muito. Então, nessas décadas de 1970, 1980 e 1990, com o aumento da migração devido ao desenvolvimento econômico do Acre, houve também um aumento da população urbana em alguns municípios. Apesar disso, foram décadas de transição, pois ora a área urbana era maior, ora a área rural estava mais populosa. Observe aqui, né, na tabela, a gente vê esse crescimento bem maior. Por exemplo, aqui no ano de 1960, nós vemos aí que a área urbana é bem menor que a área rural, né? Nós vemos aí em 1991, a gente já vê uma quantidade diferente. A área urbana é maior que a área rural, né? E aí a gente vê já um salto para 2010, né? Bem maior mesmo, quase o dobro de 1991, e a área rural bem menor mesmo. Mesmo assim, houve crescimento nas duas áreas, né? Vocês percebem que teve um crescimento nas duas áreas, porém, a área urbana sobressaiu a área rural. Isso aí nos dados, né, de 1960 até 2010. E aí nós temos alguns gráficos mostrando isso, certinho, a área urbana bem maior que a área rural. Então, nós vamos finalizar por aqui, né? E se você tiver dúvida, você entra na plataforma, assiste essa aula de novo, que você tem acesso a ela e outras aulas. Te vejo na próxima aula. Até mais!